Fala pessoal, tudo bem? Olha só, a gente está com um programa especial agora porque é o seguinte, nesse exato momento, no Supremo Tribunal Federal, o brigadeiro da Aeronáutica, o senhor Batista Júnior, que é uma das principais testemunhas no caso do golpe de Estado, está dando um depoimento bombástico, diferentemente da segunda-feira, quando tivemos o depoimento do ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, que fez um depoimento, como a gente já analisou aqui, né, andando um pouco de lado, um depoimento até mesmo acovardado, tentando desdizer coisas que havia dito para a Polícia Federal, teve a atenção chamada pelo Alexandre de Moraes. Nesse dia de hoje, começou no final da manhã, o depoimento do então comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior. E o Batista Júnior está confirmando, linha a linha, passo a passo, tudo o que havia dito na Polícia Federal. Nós não temos acesso às imagens e ao áudio do depoimento que, repito, está acontecendo agora, neste exato momento, na sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Então a gente decidiu fazer o seguinte, abrimos esse urgente aqui, excepcional. A Heloísa Vilela e a Juliana Dalpiva estão lá na sala do STF, estão acompanhando ao vivo esse depoimento e estão passando, segundo a segundo, todas as frases que o Batista Júnior está falando durante o seu depoimento. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou recuperar todo o depoimento do Batista Júnior, eu vou ler para vocês aqui, a gente vai ler juntos, a gente vai acompanhar juntos, como se fosse o próprio depoimento, as frases do Batista Júnior, uma por uma. São informações que a Heloísa Vilela e a Juliana Dalpiva estão passando para a gente aqui, a gente está alimentando o site do ICL, o iclnoticias.com.br também, e agora a gente vai ler esse depoimento enquanto ele acontece. O brigadeiro está ainda respondendo perguntas, terminou de responder as perguntas do ministro relator Alexandre de Moraes, agora está respondendo algumas perguntas também dos advogados que estão por ali, está sendo interpelado, então o depoimento ainda não acabou, então a gente agora vai recapitular tudo o que foi falado. Você que está aí, compartilha o programa, chama as pessoas para assistir, porque de fato é um depoimento bombástico, onde ele confirma o que falou durante o depoimento da Polícia Federal e entrega, de fato, a organização dessa tentativa de golpe de Estado nas mãos do Bolsonaro. Vamos lá, então? O depoimento começou lá por volta das 11 horas e 40 minutos, né? Então a Heloísa Vilela e a Juliana Dalpiva começaram a mandar as informações para a gente aqui, e aí eu vou começar com as perguntas do ministro relator, o Alexandre de Moraes. Vou organizar assim, eu vou aqui lendo as perguntas, né, mais ou menos no tom que foi feito lá, e vou ler para vocês as respostas do brigadeiro, conforme as nossas repórteres estão ouvindo lá dentro do STF. Então, o Alexandre de Moraes decidiu começar com a questão da fraude nas urnas, porque para todo mundo lembrar, né, a fraude nas urnas seria o grande motivo, a grande motivação para você fazer uma interferência no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Eleitoral e, de fato, conseguir fazer uma GLO e um estado de sítio. Então, o motivo alegado para o golpe seria a fraude nas urnas. Então, naquele momento ali, no final, no segundo semestre de 2022 e principalmente quando terminou a eleição, o segundo turno e o Bolsonaro perdeu, ele acelera essa história da fraude nas urnas. Começa a ter uma série de reuniões, a gente vai ver aqui, aliás, uma informação inédita, dada pela primeira vez, a quantidade de reuniões que o Bolsonaro fez na presença dos chefes das Forças Armadas, num curso aqui muito rápido pela conta que eu fiz de mais ou menos 40 dias. Tá? Segundo o Batista Júnior, foram nada menos do que 5 reuniões, sistematicamente chamando os comandantes das forças para falar em fraude, para tentar empurrar para frente a ideia da fraude. A primeira alegação que o ministro Alexandre de Moraes pergunta para o Batista Júnior é o seguinte: havia uma alegação de fraudes já em 4 de novembro, né? E aí teria sido incluída nessa alegação de fraudes aquele argentino que fez um vídeo, uma espécie de software para identificar a fraude, lembram desse cara, o Serimedo? Então o Alexandre de Moraes fala no Serimedo e no tal do Instituto Voto Legal, que foi uma das testemunhas também na segunda-feira, que foi um instituto contratado pelo PL, do Valdemar da Costa Neto, para tentar identificar alguma fraude nas urnas, né? E aí o Alexandre de Moraes pergunta se isso foi falado pelo Bolsonaro em alguma das reuniões. Aí responde o Batista Júnior. Isso aqui já é a resposta do Batista Júnior nesse momento lá no STF. Sobre o argentino, não tive conhecimento nem acompanhei. Com certeza bateu, ou seja, recebi no meu WhatsApp, mas não dei atenção para isso. Mas no dia 14 de novembro, atenção, aqui começa a timeline dessa história toda. Vamos prestar atenção juntos.
No dia 14 de novembro, o presidente chamou o ministro da Defesa e os 3 comandantes, ou seja, ele também. Nos reunimos no Salão Norte, onde tem uns sofás. Ele entregou uma cópia desse relatório do tal do argentino a cada um de nós. Relatório, diz o Batista Júnior no seu depoimento, agora há pouco, começou a falar às 11h40 da manhã, muito mal escrito, tem erros. Usei a palavra sofisma para dizer ao presidente que aquilo havia uma identificação de fraude nas urnas. Um dos programas, softwares, né, usado nas urnas anteriores, aparecia lá, segundo ele, com uma numeração, né? O Bolsonaro ligou para o Instituto Voto Legal, né, na nossa frente. Eu falei com o chefe lá do Instituto Voto Legal. Eu acho que ele não me identificou, era o Carlos Rocha, mas falei que apesar desses números de identificação das urnas ter um número fixo antes de 2022, havia como indexar tabelas por outros meios. Ou seja, ele está desmontando um pouco a ideia que eles tinham, né, que antes de 2022 as urnas tinham uma numeração X e essa numeração foi trocada, então aquelas urnas daquela numeração deveriam ser excluídas do processo eleitoral e por isso o processo eleitoral não teria validade. E aí, segundo o Batista Júnior, nessa reunião, no Salão Norte, nos sofás do Salão Norte, junto com os 3 comandantes da Força e o ministro da Defesa, que aconteceu no dia 14 de novembro, ele já tenta demover o presidente Bolsonaro de que não havia nenhum indício de fraude nas urnas. Pergunta o Alexandre de Moraes. Pelo trabalho que o senhor acompanhou, o Ministério da Defesa poderia divulgar um relatório do primeiro turno antes da votação do segundo turno? Aquele relatório que o Ministério da Defesa foi lá para tentar identificar, mais uma vez, a fraude nas urnas. E aí o Batista Júnior responde, penso que sim. Pergunta o Alexandre de Moraes. O senhor acredita ou ouviu falar de alguma pressão vinda de Bolsonaro para interferir na divulgação desse relatório? Responde o Batista Júnior. Sim, senhor. Eu vou repetir. O Alexandre de Moraes pergunta se o Bolsonaro estava pressionando pela divulgação ou o adiamento da divulgação do tal do relatório do Instituto Voto Legal. E o Batista Júnior confirma. Sim, senhor, estava pressionando. Nessa semana, o relatório foi entregue no dia 9, né? E eu ouvi que houve no Ministério da Defesa uma nota sobre o relatório. Pergunta o Alexandre de Moraes, sabe quem foi responsável pela nota? Algum outro comandante participou? Responde o Batista Júnior, não tenho notícia. Informamos ao ministro da Defesa que nós 3, ou seja, o brigadeiro, o general e o almirante, os comandantes das forças, diz o Batista Júnior, que informou ao Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que era o ministro da Defesa, que nós 3 não assinaríamos aquele relatório, porque aquilo era um trabalho técnico. Foi assinado pelo oficial mais antigo de cada força. Não tínhamos conhecimento dessa nota que foi publicada pelo Ministério da Defesa, ou seja, falam que foram pegos de surpresa. Foi responsabilidade do Ministério da Defesa. Eu não participei e desconheço se outros participaram. Pergunta o Alexandre de Moraes. Depois do primeiro turno, você foi ao Palácio do Alvorada quantas vezes? Olha aqui. Terminou o primeiro turno, o Lula ganha a eleição no primeiro turno. A eleição vai para o segundo turno. Ganha, né? Ali no primeiro turno, mas ainda temos um segundo turno. Ganha com folga. O desespero do Bolsonaro aumenta porque começa a ver que vai perder a eleição. O Alexandre de Moraes pergunta, depois do primeiro turno, quantas vezes o senhor foi ao Palácio do Alvorada? Responde o Batista Júnior, eu tentei reconstruir isso com a ajuda do meu gabinete. Quantas vezes ele foi para o Palácio do Alvorada depois do primeiro turno? No dia 1º de novembro, no dia 2 de novembro, no dia 14 de novembro, no dia 22 de novembro e no dia 24 de novembro. Ou seja, em um mês, o Bolsonaro chamou pelo menos 5 vezes, o comandante da Aeronáutica para o Alvorada. Olha, eu não imagino que estavam discutindo lá, né, como fazer bolinho de chuva. A gente não pode imaginar que seja isso, né? Diz o Batista Júnior, nunca estive sozinho com o presidente, sempre com o ministro da Defesa e acho que todas as vezes com todos os outros comandantes. Nesses encontros, Bolsonaro questionou o resultado das eleições, pediu medidas para questionar o resultado das urnas, porque o senhor expôs o presidente, porque o senhor expôs, né, a condição de que não havia fraude para o presidente e como o senhor se manifestou. Resposta do Batista Júnior.
Durante todo o período eleitoral, as forças avaliam a conjuntura. Estávamos entendendo a sociedade, o povo rachado ao meio, sempre trabalhamos com a hipótese de uma GLO, uma operação da garantia da lei e da ordem, como previsto na Constituição, por iniciativa de um dos poderes. No primeiro período, na reunião do dia 1º de novembro, estava o ministro Paulo Sérgio, os 3 comandantes e o advogado-geral da União. Colocamos para o Bolsonaro que não havia fraude. Bolsonaro perguntou ao ministro da Advocacia Geral da União se havia alguma outra decisão jurídica a se tomar e o ministro disse que não. Voltamos então um dia depois, no dia 2 de novembro. Nos reunimos no sofá da biblioteca, na primeira mesa. Vejam que ele dá detalhes importantes, né? Não são coisas jogadas ao ar, né? O ministro da Defesa, os 3 comandantes. O presidente estava frustrado com o resultado da eleição e parecia deprimido por conta da erisipela, a doença que ele acabou contraindo na época, né? E esse assunto de garantia da lei e da ordem, de fazer uma GLO, começou a ser abordado nessas outras reuniões. Mas o foco era a entrega do tal relatório. Em determinado ponto, penso que foi a partir do dia 11 de novembro, comecei pessoalmente a entender que a GLO que estávamos abordando com o presidente não era a mesma que estávamos acostumados a cumprir desde 1992. Ou seja, segundo Batista Júnior, na terceira reunião, ele começa a entender que, na verdade, o Bolsonaro não estava preocupado com uma garantia da lei e da ordem porque poderia haver uma convulsão social, porque a população estava rachada e alguém poderia ir para as urnas. Não, ele começa a entender, de fato, que ali está se caminhando para uma outra coisa que depois a gente foi ver, era, de fato, um golpe de Estado. Diz ainda o Batista Júnior, lembrando para quem está chegando agora, nesse exato momento, o brigadeiro Batista Júnior, que era o comandante da Força Aérea Brasileira, está depondo no STF. Nós não temos, ninguém tem, na verdade, a autorização para mostrar imagens e áudio. O que a gente está fazendo? Heloísa Vilela, Juliana Dalpiva estão no STF, assistindo ao vivo o depoimento e passando informações para a gente. E agora a gente está lendo as perguntas e respostas do depoimento que acontece nesse momento. Segue ele falando sobre a GLO. Diz o Batista Júnior: ficamos muito incomodados. Eu, Paulo Sérgio e Freire Gomes. Veja que ele não fala do almirante Garnier, que segundo o depoimento que eles deram na Polícia Federal, seria o cara que teria topado dar o golpe junto com o Bolsonaro. Ficamos incomodados. Eu, Batista Júnior, Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa, e Freire Gomes. Perguntamos para o Bolsonaro se havia problema por alguma crise institucional. Então precisava chamar outros que não só os militares. Sugeri chamar o Anderson Torres e o presidente da Câmara e o presidente do Senado, pois todos fazem parte do Conselho de Segurança. Desconheço se isso foi feito. Ou seja, segundo o depoimento do Batista Júnior, ele fala o seguinte: olha, se o senhor vai querer fazer uma GLO, eventualmente até um estado de sítio, um estado de defesa, sabe-se lá o quê, se há um problema de convulsão social no Brasil, se a gente precisa tomar uma medida, tem que chamar o Conselho de Defesa, né? O Bolsonaro não fala tanto nos remédios constitucionais, nas 4 linhas da Constituição. Pelo depoimento do Batista Júnior, ele alertou o Bolsonaro: olha, se você quer fazer isso com os remédios constitucionais dentro das 4 linhas, precisa chamar o presidente do Senado, precisa chamar o presidente da Câmara, precisa chamar o ministro da Justiça. E ele diz que não sabe se o Bolsonaro fez isso, certamente não fez em uma reunião em que ele estava presente. Vamos lá, Alexandre de Moraes pergunta ainda: dessas reuniões, Anderson Torres também participava? Qual era o papel e como ele se posicionava? Diz o brigadeiro: é exatamente o ponto que no início disse que gostaria de fazer uma complementação. Quando levamos sugestão ao presidente Bolsonaro para trazer o ministro da Justiça, quando se faz uma GLO, existe um processo jurídico, passa pela Casa Civil, passa pelo GSI e faz um decreto. A sugestão é que, apesar do Poder Executivo, fosse envolvido o ministro para que fizesse análise. Não falava, claro, nesse momento, em golpe, ou o documento não usava a palavra golpe. Bom, só que faltava, né, gente? Usar a palavra golpe e fazer um carimbo golpe em cima, né? Falávamos de GLO por um princípio de segurança. Depois que foi quebrado o sigilo, né, os sigilos na investigação, diz o Batista Júnior, e eu conheço o meu depoimento, eu vi a reação do ministro Anderson Torres, fiquei em dúvida se foi, ao idealizar a presença dele, tivesse falado isso. Ou seja, se na presença do Anderson Torres eu alertei o Anderson Torres de que a gente deveria
provocar as outras instituições. Faço uma retificação agora porque não tenho certeza da participação do Torres nessas reuniões. Sei que nos encontramos no Alvorada 2 vezes. Qual era a postura dos senhores quando essas medidas extraordinárias eram discutidas? No seu depoimento em relação ao Freire Gomes, o senhor, pergunta Alexandre de Moraes, falou que o Freire Gomes ameaçou prender o Bolsonaro caso o Bolsonaro tomasse alguma medida inconstitucional. Isso aqui é um grande nó do depoimento. Vamos lembrar, nesse momento, enquanto o Brigadeiro está falando no STF, nós temos a palavra do Freire Gomes dizendo que não ameaçou o Bolsonaro de prisão. Acontece que no ano passado, quando o Brigadeiro deu depoimento à Polícia Federal, o Brigadeiro, Batista Júnior, falou que ouviu e viu, numa reunião em que ele estava presente, o Freire Gomes ter dito para o Bolsonaro que poderia prender o Bolsonaro caso o Bolsonaro tomasse uma medida inconstitucional. Então o Alexandre de Moraes perguntou isso para ele hoje. No seu depoimento na Polícia Federal, o senhor falou que viu e ouviu o Freire Gomes na sua frente falar que ia prender o Bolsonaro caso o Bolsonaro tentasse alguma coisa. O que é que respondeu o Batista Júnior neste momento no STF? Confirmo sim, senhor. Acompanhei o general Freire Gomes, sempre muito polido, muito educado. Não falou essa frase com agressividade, mas é isso que ele falou, com muita tranquilidade. Se quiser fazer isso, vou ter que acabar lhe prendendo. Então nós temos aí 2 versões na praça. Freire Gomes, que na segunda-feira disse que não disse. Batista Júnior, que para a Polícia Federal no ano passado disse que o Freire Gomes ameaçou o Bolsonaro de prisão. E hoje o Batista Júnior contraria o colega de farda e reafirma o que havia dito para a Polícia Federal, que Freire Gomes teria ameaçado prender o Bolsonaro caso ele tomasse alguma medida. Vamos seguir aqui. A GLO que discutíamos era para convulsão social no Brasil e não para qualquer outro objetivo. Falei isso para o presidente do Bolsonaro. Aconteça o que acontecer, falei para o Bolsonaro, dia 1º de janeiro o senhor não será presidente. Nós, os 3 comandantes e o ministro da Defesa, não estávamos falando disso. Disso o quê? Do Bolsonaro continuar no poder mesmo depois de ter perdido as eleições. Qual era o objetivo da GLO que o senhor detectou que estava sendo idealizada por Bolsonaro? Perguntou Alexandre de Moraes. Resposta: existe um conhecimento de emprego militar que diz que a guerra é ganha quando se conquista objetivos políticos e não militares. A partir de um momento comecei a achar que o objetivo dessa medida era para não ter a assunção do novo presidente. Do dia 11 de novembro ao dia 14 de novembro, isso aconteceu. Fiquei bastante preocupado. Vamos recapitular: o Bolsonaro chama ele e os outros 2 colegas de farda, comandantes da força, 5 vezes durante o mês de novembro. No dia 1º e no dia 2, segundo o depoimento do Batista Júnior, ele ainda não tinha se dado conta que o Bolsonaro queria tentar um golpe de Estado. Tava um papo de que tinha fraude na urna, tinha os relatórios, o Bolsonaro vai tentando convencê-los, segundo o depoimento do Batista Júnior, de que precisava de uma GLO, uma Operação da Garantia da Lei e da Ordem, ou seja, colocar os militares nas ruas com poder de polícia. Isso é uma GLO, a gente viu acontecer no Brasil várias vezes. Segundo o Batista Júnior, na reunião do dia 11 até a reunião do dia 14, ali ele se dá conta que a GLO que o Bolsonaro queria não era para garantir a lei e a ordem. Eu vou repetir a frase dele hoje, no depoimento. A partir daquele momento eu comecei a achar que o objetivo dessas medidas é para não ter a assunção do novo presidente. Ou seja, diz o Batista Júnior, eu comecei a achar que o Bolsonaro queria botar os militares nas urnas para o Lula não assumir. Né? Essa é a resposta dele, dada ao STF agora, neste exato momento. O senhor aventou a possibilidade de prisão? Olha, se a gente abrir ao vivo relatando o que você está escrevendo aqui... Peraí. Não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é a pergunta que eu estava fazendo no grupo. Peraí. Outra pergunta. Importante. O Garnier participou das reuniões? Garnier, vamos lembrar, comandante da Marinha. Segundo as investigações, o único comandante das 3 forças que ficaria ao lado do Bolsonaro caso houvesse uma tentativa de golpe de Estado. Aliás, denunciado por uma matéria também do Financial Times, antes ainda da investigação da Polícia Federal.
Pergunta o Alexandre de Moraes. O almirante Garnier participou das reuniões? Qual foi o comportamento dele? Diz o brigadeiro. A postura, desde o início das reuniões, era de muito incômodo com o processo. Falei uma vez a ele que nada poderia ser pior para as Forças Armadas do que uma atitude de consenso em relação ao golpe, né? E ele não estava na mesma sintonia. Acho que também o general Paulo Sérgio. Como disse, essa postura bem conhecida de nós três, eu e o Freire Gomes. Ou seja, ele diz que ele, Batista Júnior, Freire Gomes, comandante do Exército, e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que declarou quando se tornou réu, né, declarou que queria evitar que o Bolsonaro cometesse uma loucura, ou seja, também vai se colocar um pouco nessa posição, estavam alinhados, mas que o Freire Gomes, nas palavras do Batista Júnior, segundo o que ele falou aqui, não estava na mesma sintonia, foi a palavra que ele usou. Em uma dessas reuniões, eu tenho uma visão muito passiva do Garnier. Lembro que nós três conversávamos e debatíamos mais, tentando demover o presidente dessa ideia. Em uma dessas reuniões, ele chegou a um ponto de dizer que as tropas da Marinha estavam à disposição do presidente. Eu vou repetir, diferentemente do depoimento acovardado da segunda-feira do general Freire Gomes, hoje, o então comandante da Aeronáutica, o senhor Batista Júnior, fala com todas as letras sobre o seu então colega de farda, Almir Garnier, que era o comandante da Marinha. Segundo ele, em uma dessas reuniões, o comandante chegou ao ponto de dizer, abre aspas, que as tropas da Marinha estavam à disposição do presidente. Vamos lá, vamos seguir por aqui, ó. No dia 14 de dezembro, no Ministério da Defesa, o ministro Paulo Sérgio apresentou uma minuta, né? Quando fui o último a chegar, o almirante Almir Garnier já estava lá de costas, o Paulo Sérgio estava de lado, o Freire Gomes de frente para mim, eu sentei ao lado do Garnier. O Paulo Sérgio disse pra gente, olha só, eu trouxe aqui um documento para vocês lerem. Não lembro se era estado de defesa ou estado de sítio esse documento, mas eu não via motivo para ler nenhum deles, disse o Batista Júnior agora no seu depoimento. O documento estava na mesa dentro de um plástico. Eu perguntei se o documento prevê ou não a assunção do novo presidente. Ele me disse que sim, que previa. Eu disse que não admito, disse que sim, né? Sim, que não previa, na verdade, né? E aí o Batista Júnior disse, eu disse para ele que não admitia receber aquele documento. Levantei e saí da sala. Como disse, ponto político é o que ganha guerra, mas eu tinha um ponto de corte ali. No dia 1º de janeiro, o presidente que já tinha sido diplomado, que era o Lula no caso, estava dentro do processo diplomático. Ou seja, mais uma reunião, mais um documento apresentado, segundo ele um documento que ficou dentro de um plástico em cima de uma mesa. Ele perguntou se aquele documento tinha, pelo depoimento dele, né, o mesmo teor dos outros documentos para manter o Bolsonaro no poder e diante da resposta de que sim, ele falou que não receberia o documento e segundo o depoimento dele, levantou e saiu da sala sem ler o documento. Alexandre de Moraes pergunta, o senhor recorda a postura dos outros comandantes? General Paulo Sérgio, quando perguntei se previa ou não a assunção do presidente eleito, como tínhamos afinados e conhecimento, ele não disse nada. O Freire Gomes criticou e o Garnier não disse nada. A pressão ficou sobre a minha pessoa e a minha família. Foi muito difícil e ainda está sendo. Os ataques, o senhor tem a ideia de onde partiram, segundo ele? Ele falou o seguinte, partiram do general Braga Neto pelo que me foi dado a conhecer. É um deles e tem o Ailton também. Esses dois são réus no Supremo, né? O Braga Neto, aliás, está preso. Esses ataques do Braga Neto era para demovê-lo de sua posição, pergunta o Alexandre de Moraes, ou seja, os ataques perpetrados pelo Braga Neto, que a partir do momento em que descobre que esses comandantes das forças não estavam aderindo ao golpe, começam a espalhar coisas no WhatsApp dos bolsonaristas, chamar esses generais de melancia, os seus endereços são vazados, nome de familiares, tudo para pressioná-los para aderir ao golpe. O Alexandre de Moraes pergunta, esses ataques do Braga Neto eram para demovê-lo da sua posição?
E ele responde: minha posição sempre foi muito firme para o presidente e todos que tratavam desse assunto. Minhas convicções não serão demovidas com esses ataques infrutíferas e sempre infrutíferas para me desviar do caminho certo. Não deu certo e não dará. Alexandre de Moraes pergunta ainda para o Batista Júnior, para você que está chegando agora, a gente está fazendo aqui uma leitura ao vivo do depoimento do almirante, então comandante da Aeronáutica durante o governo Bolsonaro, Batista Júnior. Segundo ele participou de ao menos 5 reuniões em novembro com o Bolsonaro para tratar de golpe de Estado. Na terceira delas, ele entendeu que se tratava disso e falou claramente aqui, né? Ele está depondo no STF nesse exato momento. A imprensa não tem acesso às imagens e aos áudios do depoimento. Isso está sendo gravado no STF, deve ser liberado só posteriormente. Então a gente está com as repórteres Heloísa Vilela e Juliana Dalpiva dentro da turma, dentro da sala, ouvindo o depoimento, mandando as perguntas e respostas para a gente, e a gente está aqui lendo ao vivo as perguntas e respostas. Depoimento bombástico, muito contundente, coloca o Bolsonaro na cena do crime, um armador de um golpe de Estado. Claramente aqui não é um depoimento acovardado, como foi o depoimento do Freire Gomes na segunda-feira. É um depoimento muito reto e muito concreto em relação ao que aconteceu nessas reuniões. Tentativa de convencer os comandantes das forças de que havia uma fraude nas urnas. Quando essa tentativa é frustrada, uma tentativa de passar com os comandantes, saiu uma ideia de fazer uma operação da garantia da lei e da ordem, sob a desculpa de que havia uma convulsão social no Brasil. E depois, segundo Batista Júnior, ele se dá conta que, na verdade, se eles fizessem uma GLO, o Bolsonaro ia usar os militares que estariam nas ruas para a tomada definitiva do poder. Ainda segundo ele, Freire Gomes teria ameaçado, sim, o Bolsonaro de prisão caso aquilo fosse feito. E segundo ele, frase do Batista Júnior, recuperado do seu depoimento de agora há pouco lá no STF, o Almir Garnier, então comandante da Marinha, teria colocado, sim, tropas à disposição de Jair Bolsonaro para a tentativa de GLO/golpe de Estado. Isso tudo está na boca do Batista Júnior, que está neste momento depondo ao STF. O senhor conversou com Augusto Heleno sobre essas medidas? Perguntou Alexandre de Moraes. Conversei. Em 2022 tinha o meu filho se formando no ITA. A diplomação foi em 16 de dezembro. Eu nunca tinha conversado com o Heleno. Ele estava lá na formatura e eu presidia a diplomação. O Heleno então veio me procurar pedindo uma carona, se podia trazer ele para Brasília, porque o Bolsonaro chamou para uma reunião de emergência no dia 17 de dezembro. Ele sabe, ele disse sim, e falei, então eu levo você. O general nunca conversou com o senhor, então ele falou, precisamos conversar. Não é normal o senhor sair da formatura para uma reunião num sábado, de emergência, ainda mais se tratando do fim do governo do Bolsonaro, né? O Bolsonaro estava indo embora, né, gente? 17 de dezembro, né? Vou lhe dizer, eu e a Força Aérea e o comando da Aeronáutica não vamos bancar qualquer ruptura, disse o Batista Júnior para o Heleno. Segundo o Batista Júnior, o Heleno estranhou a firmeza com que eu falei. Ele veio no avião, sentou na cabine e não falamos mais. Não teve reunião, não sei se teve reunião, nunca mais falei com o Heleno. O clima, eu vou repetir, o barulho debaixo dos nossos sapatos era muito grande há muito tempo. Frase dita pelo Batista Júnior no STF na manhã e tarde de hoje. Ou seja, segundo ele relata, ele estava numa formação de oficiais no ITA, o Heleno estava lá, o Heleno procurou ele, pediu uma carona, voltaram juntos no avião. O Heleno talvez tivesse a expectativa de convencê-lo a aderir ao golpe, já que o Bolsonaro não tinha conseguido fazer isso. E aí o Batista Júnior fala o seguinte, a Força Aérea e o comando da Aeronáutica não vão bancar qualquer ruptura. Segundo ele, o Heleno estranhou a firmeza, entrou no avião, mudou e saiu calado. Aquela reunião do dia 14 de novembro não tinha me deixado confortável, diz o Batista Júnior. Palavras do presidente no Alvorada, de que as forças iriam para onde o povo andasse, não me deixaram confortáveis. Bom, gente, daqui para baixo nós temos ainda, isso aqui foi o suco do depoimento, tá?